Olá, daremos início agora à correção da nossa terceira atividade. Tivemos como tema nesta atividade funções da linguagem. Agora vamos iniciar. Primeira questão. É uma questão do Enem e vamos fazer a leitura. A biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem seres vivos, divide-se em unidades menores chamadas ecossistema, que podem ser uma floresta, um deserto e até um lago. Um ecossistema tem múltiplos mecanismos que regulam os números de organismos, dentre eles, controlando sua produção, crescimento e migrações. Predomina no texto a função da linguagem. Se vocês lembrarem da nossa aula, o tema foi exatamente funções da linguagem e nós mostramos para vocês inúmeras funções da linguagem. Dentre elas, nós vamos citar aqui. A primeira, emotiva, porque o autor expressa seu sentimento em relação à ecologia. Item B, fática, porque o texto testa o funcionamento do canal de comunicação. Item C, é poética, porque o texto chama a atenção para os recursos da linguagem. Item D, conativa, porque o texto procura orientar comportamentos do leitor. Item E, referencial, porque o texto trata de noções e informações conceituais. Se vocês lembrarem bem da nossa aula, esse texto aí, ele está mostrando, passando para vocês informações propriamente do modo como eles devem ser. Aí você não está trocando palavras de forma alguma. Todas as palavras aí têm o seu sentido real. E como nós bem sabemos, nós trabalhamos com vocês a função referencial ou denotativa, que é exatamente aquela função que tem a função de informar, de referenciar algo do modo como realmente ele acontece. Então, esse texto aí está falando da biosfera, tratando, do modo como ela realmente é, trazendo suas características e apresentando para vocês. Então, a primeira questão nós temos como resposta aí, o item é referencial, porque o texto trata de noções e informações conceituais. Nossa segunda questão é uma questão do Enem 2014. O telefone tocou. Alô, quem fala? Como? Com quem deseja falar? Quero falar com o senhor Samuel Cardoso. É ele mesmo. Quem fala por obséquio? Não se lembra mais da minha voz, seu Samuel? Faça um esforço. Lamento muito, minha senhora, mas não me lembro. Pode dizer-me de quem se trata? Então, nós temos aí um pequeno texto, no caso, um diálogo, entre duas pessoas aí. Se vocês lembrarem bem, nós temos aí um emissor e um receptor. E vamos olhar o que a questão pede. Pela instância em manter o contato entre o emissor e o receptor, predomina nesse texto, nesse diálogo que nós acabamos de ler, qual função? Item A, metalinguística. Item B, fática. Item C, referencial. Item D, emotiva, ou item E, conativa. Se vocês lembrarem bem, estamos falando aí de uma função fática, que é exatamente a função que utilizamos no diálogo, em que alguém fala e a outra pessoa tenta compreender e fazer com que esse diálogo prossiga. É exatamente o que acontece aí. Então, como resposta correta da segunda questão, nós temos o item B, fática, a função fática. Terceira questão, novamente uma questão do Enem, que pergunta: que estratégia argumentativa leva o personagem do terceiro quadrinho a persuadir sua interlocutora? Ou seja, vocês vão ter que ler esses 4 quadrinhos que nós temos aí, e exatamente no terceiro é que nós vamos ter que fazer uma leitura mais atenciosa para compreendermos aí qual é a resposta correta. Primeiro quadrinho, se vocês olharem bem, nós temos uma senhora vendendo uma maçã e temos a princesa. Então, a senhora oferece a maçã para a princesa e ela diz, não, obrigada. Segundo quadrinho, nós temos uma serpente com a maçã em sua boca. Ela oferece novamente à princesa e ela responde, não, obrigada. No terceiro quadrinho, que é o mais importante, nós temos aí um senhor, que no caso está representando aí um vendedor, com uma maçã na mão. E ele fala, com mais 10, aí no caso, R$ 10, você ganha um celular. Na quarta, nós temos questão de técnica. Ele falando aí, o senhor falando com a bruxa, que ele utilizou da técnica. Então, no terceiro quadrinho, se você olhar, o vendedor falou, com mais R$ 10, você ganha um celular.
Ou seja, o que ele está tentando fazer aí com a princesa? Aí pergunta, qual é a estratégia que fez com que o personagem, no caso, a princesa, fosse persuadida, ou seja, que ela tivesse vontade de comprar aquela maçã? O que foi que ele fez? Né? De que forma ele utilizou para fazer com que a princesa comprasse o produto dele, a maçã? No item A, nós temos uma prova concreta ao expor o produto ao consumidor. Item B, ele usou o consenso ao sugerir que todo vendedor tem técnica. Item C, ele utilizou a comparação ao enfatizar que os produtos apresentados anteriores são inferiores. Item D, ele usou o raciocínio lógico ao relacionar uma fruta com um produto eletrônico. E o item E, a indução, ao elaborar o discurso de acordo com os anseios do consumidor. Se vocês prestarem atenção, na terceira questão, vocês deveriam ter marcado o item E. Ele está induzindo aí a princesa, né, através do discurso que ele utilizou, para fazê-la comprar o produto aí, no caso, a maçã. A quarta questão, são elementos da comunicação, exceto, ou seja, nós temos 5 opções e dentre uma delas aí não está correto. No item A nós temos emissor, item B, intenção, item C, receptor, item D, mensagem, item E, canal. Se vocês lembrarem, nos elementos da comunicação que nós citamos, o único item aí que não foi citado na nossa aula é exatamente o item B, a intenção. Essa intenção aí não está entre os elementos da comunicação. Os elementos da comunicação nós temos o emissor, receptor, mensagem, canal, código, né? Se vocês lembrarem bem da nossa aula, nós citamos isso para você. Então, quarta questão, o item errado é a intenção. Quinta questão, nós perguntamos para você. Encontre a opção incorreta quanto aos elementos da comunicação. Então, nós citamos o elemento e ainda colocamos as suas características. Dessas 5 opções, qual é a opção incorreta? Vamos lá, o item A. Canal é o meio pelo qual circula a mensagem. Item B. Mensagem é o conjunto significativo de ideias, um texto. O código é o contexto, a situação e os objetos reais ou fictícios a quem a mensagem remete. O emissor é a pessoa ou grupo de pessoas que emite uma mensagem. O item é receptor, é a pessoa ou grupo de pessoas que recebem a mensagem. Se vocês leram com bastante atenção a quinta questão, o único item que está incorreto, errado aí no caso, é o C, porque o código ele é conjunto de sinais utilizados na comunicação para transmitir a mensagem. E o que está escrito aí no código não é exatamente, não é isso que nós temos. Então, o código aí está errado, porque o código é o conjunto de sinais utilizados na comunicação para transmitir a mensagem. Então, nós passamos para vocês essas 5 questões. Eu espero que vocês tenham compreendido a nossa aula e tenham conseguido responder, né, de forma correta essas 5 opções. Espero, né, que tenha sido bem proveitosa a nossa aula de hoje e até a próxima.